Quais questões você gostaria de resolver dentro de um processo terapêutico? Fala pessoal, Bruno Prada aqui juntamente com a minha digníssima Erika Yumi. Hello. E nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouquinho algumas coisas que eu e a Erika já resolvemos dentro de processos terapêuticos, ou seja, através da hipnoterapia. E coisas que a gente resolveu na gente, tá? A gente não vai nem falar de cliente hoje. Hoje são coisas nossas. Apenas as nossas questões. Sim. A gente até tá com esse papelzinho aqui, porque a gente tava meio que conversando aqui, fazendo uma retrospectiva de tudo que a gente já conseguiu resolver com a terapia, né? E aí eu tava fazendo uma lista aqui, por exemplo, depressão. Depressão é uma coisa que, nossa, eu carreguei por 10, 15 anos, vários. E aí com a hipnoterapia eu consegui tratar. E a gente resolveu comentar aqui também quais foram as nossas causas, tá? Porque cada um tem uma causa diferente, porque cada um faz uma interpretação diferente das coisas. Então, por exemplo, no meu caso, o que fez eu ter depressão era porque quando eu era pequenininha, eu passei o bullying e tal, e a minha mente aprendeu que quando eu via pessoas, aquilo era perigoso. E aí, como uma forma de me proteger, através da depressão, você não sai de casa, você não vê pessoas e assim você está protegido. E aí, com a terapia, a gente ressignificou isso e não tenho mais depressão. Legal. Uma das questões que me trouxe até a hipnoterapia justamente foi a ansiedade. E para quem não sabe, a ansiedade é o medo excessivo de que algo de ruim aconteça o tempo inteiro. Ou seja, é o medo de você não conseguir, é o medo de você não se sentir bom bastante, é o medo de você ser abandonado, de ser rejeitado. E eu tinha ansiedade, o meu gatilho foi um trabalho que eu tive, que eu sofri assédio moral. Né? Não foi a causa, mas foi a gotinha d'água num copo que já estava muito cheio. Dentro do processo terapêutico, eu trouxe várias questões da minha infância associadas a medo. Medo de ser abandonado quando os meus pais cogitavam a possibilidade de se separar. Medo de ser machucado quando, por exemplo, eu sofri um bullying na minha infância. Entre várias outras questões que, quando muito pequenininho, eu tive acesso a medo. Yes, eu também tratei um negócio que é assim. Depois que você vai começando a desenvolver um pouco mais autoconhecimento, eu falo que são as camadas da cebola, sabe? Você vai tendo consciência de uns problemas que você tem que não são tão legais assim nem pra você nem pros outros. Eu era uma pessoa extremamente irritada e impaciente. Assim, todo mundo é lerdo, ninguém sabe fazer nada direito. Não precisa concordar tanto, Bruno. O que acontece? Eu comecei a dar aula, né? E conforme os alunos começavam a fazer sempre as mesmas perguntas de coisas que eu já tinha falado, aquilo me irritava profundamente. Eu tentava disfarçar o máximo possível. E aí eu vi que aquilo estava chegando num ponto que eu tinha reações desproporcionais, assim. Eu ficava muito nervosa. E beleza. Aí um dia eu fui procurar a hipnoterapia para isso, né? Uma colega me atendeu. E a causa foi porque quando eu era bem pequena, eu tinha muita dificuldade com matemática. E a minha mãe começou a me dar aula particular em casa. E uma amiga minha, que não precisava de aula particular, não sei por que ela foi fazer comigo, começou a ter aula junto em casa. E aí a minha mãe fazia alguma pergunta, raiz quadrada de sei lá, alguma coisa. Ela já levantava a mão. Eu sei. E eu não tava nem entendendo a pergunta, a menina já vinha com a resposta. E aquilo começava a me causar uma coisa do tipo, eu sou burra, eu tô ficando pra trás, eu tinha que ser mais rápida. E aí como que a minha mente faz pra me proteger disso? Quando eu fico muito impaciente, muito irritada, isso fez com que eu desenvolvesse muito essa agilidade. E aí, quando eu via pessoas assim, isso me irritava. Na verdade, estava falando muito sobre mim, né? E aí, quando a gente ressignificou isso, eu acho que melhorou muito, né? Bastante. Ai, amém. Uma outra questão que eu resolvi dentro de processo terapêutico foi bruxismo. Eu também tinha. Pra quem não sabe, na mesma época que eu trabalhei no banco, que eu sofri o assédio moral, foi quando comecei a ter esses problemas com bruxismo, tanto que eu tive que fazer um tratamento odontológico por estar com todos os dentes cerrados, trincados, detonados devido a esse bruxismo. E foi muito interessante, né? Às vezes as pessoas vão dizer, Bruno, mas você não tratou a sua questão com o bullying que você sofreu na infância? Pessoal, a gente não trabalha sintomas, a gente trabalha a causa deles. E muitas vezes uma única causa te gera vários sintomas. Então aquela mesma questão do bullying, só que com uma emoção diferente, me trouxe o bruxismo também. Por quê? Porque quando eu sofria bullying, que aquele menino judiava de mim, me humilhava na frente das outras crianças na escola, eu sentia raiva dele. Eu sentia raiva. É como se fosse um bichinho acuado no canto, assim. Eu queria dar uma mordida nele, né? Eu queria bater, eu queria revidar e eu não conseguia. Isso foi sendo acentuado na minha vida até que dentro do banco eu me senti da mesma forma quando uma gerente fez assédio moral comigo, dava tapinha na minha cabeça, dizia que eu era
era burro, que eu não fazia nada direito, que a minha cordinha tava apertando, cedo ou tarde eu ia ser mandado embora. Então foi aí, né, que o meu copo transbordou nessa raiva e eu comecei a ter bruxismo. A partir do momento que eu tratei essas questões, eu nunca mais tive. Plim. Eu também tratei uma questão de padrão de relacionamentos. Porque assim, eu já tinha me tocado que nenhum relacionamento amoroso meu dava certo. Falei, opa, alguma coisa tá acontecendo, eu acho que eu tenho azar. Só que, né, a gente já falou algumas vezes isso nas nossas redes sociais, que quando você começa a ter muito problema em várias áreas, o único denominador comum é você. Aí, depois de muito autoconhecimento também, eu fui me tocando que o problema era comigo. E aí, eu fui perceber que eu tinha um padrão nos meus relacionamentos que era sempre de ser a mãe dos meus namorados. E isso é péssimo, porque você começa a perder a admiração pela pessoa que você tá e a relação fica super péssima. Super péssimo foi ótimo. Mas, assim, eu era muito controladora, sabe? Então eu queria... E aí, já foi no médico? E aí, já fez aquilo? Parecia mãe mesmo. E aí, quando eu tratei isso, eu percebi que esse padrão de querer mandar, de querer ser mãe e tudo mais, eu também trazia lá da infância, né? Então, hoje eu vejo que tá muito melhor da maneira como eu tô, mas também consegui tratar essa coisa que eu tinha com o relacionamento. Muito bom, muito bom. Nós agradecemos, né? Que bom. Uma outra questão muito importante e interessante que boa parte das pessoas nos procuram também para tratar é a questão financeira ou de crenças financeiras. Eu nunca tive dificuldade de fazer dinheiro, pessoal. Pelo contrário, eu sempre tive uma facilidade, eu sempre tive empregos muito legais, né, com oportunidades de crescimento. O detalhe é que eu nunca tive dinheiro. Não importava o quanto eu ganhasse, eu nunca conseguia reter, eu nunca conseguia poupar, eu nunca conseguia investir. Eu gastava até o último centavo do meu salário. E dentro de um processo terapêutico, eu entendi o porquê que isso acontecia. Para quem não sabe, para quem já me acompanha há um certo tempo, meu pai, ele é tetraplégico. Ele sofreu um acidente quando eu tinha 6 meses de vida e ficou numa cadeira de rodas. No processo terapêutico, veio uma questão muito forte associada a ele, como se eu não pudesse ganhar mais dinheiro que ele, como se eu não pudesse ser mais próspero que ele, justamente pela questão que ele vivia. Então, a partir do momento que eu entendi que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, que ele é meu pai, que ele me ama, que ele quer sim o melhor da vida pra mim, e eu resolvi essas questões, eu percebi que eu comecei a prosperar mais, eu comecei a perceber oportunidades onde até então eu não estava vendo, eu comecei a criar oportunidade, eu comecei a gerar oportunidade e, por consequência, fazer mais dinheiro. Eu também já tratei crença financeira. E a minha percepção era porque eu achava que pessoas ricas eram metidas. Pessoas ricas que têm muito sucesso eram muito snobs e tudo mais. E aí também tive que ressignificar o significado, né? Engraçado falar assim. Tem um negócio também que eu tratei, que eu acho um sintoma meio diferente, que é eu tinha um bloqueio mesmo de exercício físico. Quando eu falo bloqueio, não é só uma preguiça, era de chegar no lugar, sentir aquele cheiro de academia assim, já me dá, assim, era ruim mesmo. E não me julguem, tá? Lembra que tudo é uma percepção, ok? E a nossa mente, ela generaliza, porque eu não quero que você fale assim, mas nem todo mundo, tá? Mas a mente generaliza. E eu tinha uma percepção que pessoas que se importavam muito com a aparência física, sabe? Só academia, ficar postando aquelas fotos assim do fit, do corpo e tal, não tinham muito desenvolvimento aqui, tá? Não eram muito inteligentes. Quando eu fiz essa associação, eu parei de fazer exercício, porque eu não queria ser uma pessoa burra, vamos dizer. E aí eu bloqueava. Então, como que a minha mente ia me proteger de não ser aquela pessoa? Então, eu não ia na academia. Aí você fala, Érica, mas nem todo mundo é assim. Só que quando você fala isso, é uma coisa racional. E eu não tinha um problema racional, era um problema emocional. E aí, quando eu tratei, aí tudo bem. Aí, beleza. Aí agora, pra mim tá bem mais tranquilo esse negócio de fazer exercício. Muito bom. Uma outra questão que eu tratei dentro do processo terapêutico foi a tão famosa procrastinação. Pessoal, procrastinação, para mim, existem 2 motivos. Você não sabe por que você precisa fazer aquilo, né? Todo mundo fala, você tem que trabalhar para ter dinheiro, para se sustentar. Só que é muito raso, é muito vazio, né? Eu trabalho para quê? O que você quer lá na frente? O que você deseja? O que te gera um foguinho dentro do peito, assim, que te dê vontade, que te dê ânimo, que te dê motivação, né? Motivação, para quem não sabe, é motivo para a ação. Essa é a primeira questão, é você não saber por que você faz o que você faz. Aí você desanima, deixa para depois e empurra com a barriga. Uma questão que a gente trabalha muito dentro de processo terapêutico, e eu fiz isso em mim, é uma questão emocional. Porque a procrastinação, para quem não sabe, ela é muito associada a baixa autoestima, a insegurança. Como assim, Bruno? Vamos lá. Se eu não confio em mim,
Se eu tenho baixa autoestima, eu me acho o cocô do cavalo do bandido, certo? Eu acho que todo mundo é melhor que eu, todo mundo faz melhor que eu. Então, quando eu busco fazer alguma coisa, eu tento fazer o meu melhor. Então, eu tento fazer a perfeição. Só que a perfeição não existe. Então, como é que eu vou fazer alguma coisa que não existe? Eu não faço. Se eu não faço, eu procrastino. Então, eu trouxe também questões da minha infância associadas a uma possível separação dos meus pais, um problema com bullying que eu sofri, as questões que eu sofri no banco, entre várias outras que simplesmente reforçaram em mim um padrão de insegurança, fazendo com que eu não me sentisse bom o bastante, deixando para depois, empurrando com a barriga, procrastinando. Pra vocês terem uma noção, olha o tanto de coisa que a gente já conseguiu resolver, né? E entre isso também tem vários outros que eu anotei, enfim. Também tive bruxismo, eu já tratei rosácea, já tratei também crença financeira, insônia, várias outras coisas. Então, se você tem dúvidas sobre o que a terapia pode fazer por você, aí ó, a gente deu um prato cheio de coisas que eu já fiz, que o Bruno já fez, que a gente já teve resultado, já conseguimos ressignificar. E também eu tenho certeza que tem sintoma que a gente ainda nem teve contato, a gente vai seguir tendo coisa para tratar e tudo bem, a vida tá ficando mais leve, né? E faz parte da vida, né? O objetivo é 1% melhor a cada dia. A gente converteu aquela música da Dory. Continue a tratar, continue a tratar. Exato. E você? O que você gostaria de tratar? O que você gostaria de resolver, quem sabe, dentro de um processo terapêutico? Escreve aqui abaixo pra gente, porque é importante que a gente saiba, quem sabe, fazendo um vídeo para te ajudar ou mesmo te indicando alguma ferramenta que possa te auxiliar nesse processo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, a sua forma de retribuir é deixando o seu like. Não seja dessas pessoas que simplesmente consomem e não retribuem. Não te custa nada e você me ajuda bastante a fazer com que o canal cresça. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!